De acordo com a agência de notícias Russia's High State News, o Ocidente corre o risco de perder pelo menos 288 bilhões de dólares em ativos russos congelados, caso sejam confiscados. É possível que as atuais sanções impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos tenham sido um erro? Esta campanha agressiva contra a Rússia acabou se revertendo, pois a Rússia respondeu com sanções adicionais e está confiscando todas as empresas e ativos ocidentais no país, especialmente os de bancos do Citigroup e da UE. Em 28 de dezembro, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia emitiu uma reação à atual rodada de sanções, listando várias implicações como retaliação contra os Estados Unidos e a União Europeia. Quais seriam os resultados dessas sanções? Como o Ocidente responderia a essas medidas? Este vídeo explicará tudo em detalhes. Em 16 de dezembro de 2024, a União Europeia impôs novas sanções contra a Rússia. Essa nova rodada de sanções econômicas é a 15ª imposta ao Kremlin desde 2022, com o objetivo de isolar ainda mais a Rússia economicamente e diplomaticamente. Agora que a administração de Putin respondeu com medidas contra, espera-se que mais de 280 bilhões de dólares em ativos ocidentais sejam visados. Esses ativos estão dentro das fronteiras da Rússia. Estamos entrando em um novo capítulo de tensões geopolíticas entre os Estados Unidos, a União Europeia e a Rússia. Como isso influenciará ambos os lados? Curiosamente, o Ocidente tem uma vantagem significativa em termos do valor dos ativos russos congelados em comparação com os ativos que a Rússia pode coletar de corporações ocidentais. De acordo com estimativas recentes, o Ocidente congelou cerca de 300 bilhões de dólares em reservas do Banco Central da Rússia e outros ativos em todo o mundo. Isso inclui fundos mantidos em várias instituições financeiras na Europa e nos Estados Unidos, com os bancos europeus detendo a maior proporção, aproximadamente 27 bilhões de euros, seguidos por instituições americanas com 67 bilhões de dólares e 37 bilhões de libras esterlinas nos bancos do Reino Unido. As instituições financeiras japonesas possuem 36 bilhões de dólares em ienes, enquanto quantias menores, como 19 bilhões de dólares canadenses e 6 bilhões de dólares australianos, estão armazenadas no exterior. Esses recursos geralmente são investidos em ações estrangeiras, contas bancárias ou transações, o que facilita o rastreamento e o confisco por parte dos governos ocidentais. Quanto aos oligarcas, além das reservas governamentais, os milionários russos têm sido alvo de investigação. Seus iates, mansões luxuosas e aviões particulares foram todos confiscados. Por exemplo, a Alemanha apreendeu o iate de 750 milhões de dólares de Alisher Usmanov e imóveis no valor de 90 milhões de dólares em Jersey. Oficiais congelaram 7 bilhões de dólares dos interesses de Roman Abramovich. A Itália apreendeu a bela propriedade sarda de Nikita Malpin, avaliada em mais de 14 milhões de dólares. Outros países europeus, como França e Espanha, também confiscam casas e iates pertencentes à aristocracia russa. No total, esses confiscos somam quase 58 bilhões de dólares. O Ocidente utilizou sanções rigorosas e meios legais para congelar esses ativos, com os governos colaborando por meio de uma força-tarefa chamada RIO, Russian Elites, Proxies and Oligarchs, para rastrear e apreender riquezas através das fronteiras. Os bancos desempenharam um papel importante na identificação e armazenamento do dinheiro russo, conforme exigido por lei. Ao comparar os dois lados, o Ocidente leva vantagem. O Banco Central da Rússia tem 300 bilhões de dólares congelados, o que, somado aos 58 bilhões de dólares em ativos confiscados dos oligarcas, supera o que a Rússia pode administrar. No entanto, isso não impediu que a Rússia emitisse uma regulamentação em julho de 2024, legitimando o processo de apreensão desses ativos. Aqui é onde a Rússia enfrentará dificuldades. Os 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados
pelo Ocidente estão principalmente concentrados e armazenados em instituições financeiras de fácil acesso para a execução das sanções. Por outro lado, os 288 bilhões de dólares em ativos ocidentais da Rússia estão mais dispersos e espalhados por várias indústrias e empresas, tornando mais difícil um confisco coordenado. A apreensão de todos esses ativos seria desafiadora, mas não impossível. Por isso, o Ocidente leva essa ameaça a sério. Então, como a Rússia executará essas sanções? A Rússia adotou uma linha dura em resposta às sanções ocidentais. A retaliação do Kremlin é focada e deliberada, visando dificultar a vida do Ocidente. Trabalhar dentro das fronteiras da Rússia tornou-se um desafio substancial para as corporações ocidentais. Caso uma empresa deseje sair do mercado russo, ela deve vender seus ativos com um desconto de 50%. Isso implica que as empresas precisam enfrentar perdas financeiras significativas apenas para deixar o mercado russo. Além disso, o imposto sobre transações de ativos foi aumentado de 15% para 35%, com início em outubro de 2024. Este imposto de saída visa claramente impor enormes dificuldades financeiras às empresas internacionais, ao mesmo tempo que proporciona benefícios financeiros ao governo russo. No entanto, as dificuldades não param por aí. As corporações ocidentais também enfrentam controles rigorosos sobre como podem transferir receitas para fora da Rússia. Ao restringir a repatriação de impostos, a Rússia garante que o dinheiro permaneça em sua economia, ao invés de ser repatriado para sedes ocidentais. Essa estratégia visa não apenas prejudicar as operações das empresas estrangeiras, mas também tentar estabilizar a economia russa em um período difícil. A Rússia também está mirando em figuras como diplomatas da UE que seriam impedidos de visitar o país. E isso dificulta a obtenção de acordos com o governo russo e pode ter consequências diplomáticas. Grandes marcas como Carlsberg e Danone já estão sentindo o peso dessa situação. Carlsberg, um grande participante da indústria de cerveja russa, será severamente impactada por isso. A corporação agora enfrenta um escrutínio governamental mais rigoroso e está sendo forçada a vender seus ativos com um desconto acentuado, resultando em perdas financeiras massivas. A Danone, gigante francesa do setor alimentício, também não está em uma posição melhor. A Danone, que fez consideráveis investimentos no setor de laticínios da Rússia, está no fogo cruzado. As restrições à transferência de receitas para fora do país são um grande fardo para as empresas, tornando difícil gerenciar suas atividades internacionais. Mais recentemente, em dezembro de 2024, um ex-proprietário de uma empresa russa assumiu todas as operações da Danone na Rússia, finalizando a aquisição da empresa francesa pela Rússia. Mas isso vai muito além de Carlsberg e Danone. Organizações maiores também estão sendo afetadas por esse dilema. Tomemos o exemplo da PepsiCo. A Pepsi opera na Rússia desde a década de 1970, estabelecendo uma vasta rede que inclui marcas locais e instalações de produção. Contudo, com as sanções em vigor, a corporação enfrenta desafios significativos, incluindo limitações à transferência de receitas para fora da Rússia e a possibilidade de vender seus ativos por um preço baixo. Isso pode resultar não apenas em perdas financeiras, mas também em interrupções substanciais na cadeia de suprimentos e nas operações de pessoal. Curiosamente, a Pepsi e a Coca-Cola continuam a operar na Rússia, mas não conseguem transferir suas receitas para fora do país. De maneira semelhante, a ExxonMobil, que investiu bilhões de dólares no setor de petróleo e gás da Rússia, foi forçada a sair sem retirar nenhum de seus ativos. Com altos impostos e a possibilidade de expropriação, os investimentos da gigante energética na Rússia provavelmente diminuirão consideravelmente. A Ford, que foi um dos principais participantes da indústria automobilística russa, com suas unidades de produção locais, agora enfrenta apreensão de ativos e vendas forçadas. Essas novas restrições não estão apenas afetando a receita, elas estão mudando a forma como essas corporações operam em um ambiente geopolítico incerto. A Unilever é um exemplo claro disso na Europa.
A empresa é bem conhecida por sua variedade de produtos culinários e de cuidados pessoais e também mantém várias instalações na Rússia. Em outubro de 2024, as sanções obrigaram a corporação a vender essas instalações com prejuízo, dificultando a repatriação de receitas. No setor técnico, a Siemens, um fornecedor líder de tecnologia, tem uma presença significativa na Rússia, abrangendo desde energia até automação industrial. No entanto, à medida que as sanções se apertam, seus investimentos em infraestrutura podem ser confiscados ou altamente taxados. Antes que isso aconteça, a corporação planeja vender todos os seus ativos na Rússia. Enquanto isso, a crise vai além dos números no balanço patrimonial. As sanções retaliatórias da Rússia resultarão em custos mais altos, disputas legais difíceis e interrupções operacionais para essas empresas. As vendas forçadas de ativos com descontos severos, combinadas com impostos adicionais, tornam impossível para as empresas estrangeiras operarem ou sequer saírem sem incorrerem em perdas financeiras significativas. A influência mundial também é considerável. Investidores potenciais podem pensar duas vezes antes de entrar na Rússia, o que resultará em um menor investimento estrangeiro direto. Enquanto isso, setores como o de energia são particularmente afetados por essas restrições.